Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as principais lesões no futebol e alguns modelos de prevenção. Meu nome é Felipe, sou fisioterapeuta e aluno do programa de pós-graduação em Ciências do Esporte. Bom, então se a gente for pensar nas lesões, né, a gente pensar na lesão mais frequente, né, que tem a maior incidência, e essa incidência ela pode ser número de lesões por 1.000 horas, que é o mais comum de se encontrar nos artigos. A gente encontra que lesões musculares em posterior de coxa, né, em isquios surais, é uma das mais frequentes, junto com contusão na perna, né, na parte de baixo ali da perna. E aí a gente tem que pensar num outro fator que é importante para a gente definir, para a gente pensar sobre as lesões, não só na que ocorre mais vezes, né? A gente tem que pensar também no impacto que ela tem, qual que é a severidade, quanto tempo esse atleta, né, vai ficar afastado se ele tiver uma lesão. Então, se a gente for pegar, né, comparar aqui lesão muscular com contusão de perna, que tem uma frequência, né, uma incidência parecida, a lesão muscular ela gera em torno de 20 dias de afastamento, o que é muito tempo. Já a contusão ela gera poucos dias de afastamento, né, menos do que 10 ali, em torno de 7 dias, e é uma lesão que é um pouco mais difícil da gente fazer a prevenção, né? Aí seria mais voltado para regras, rigor da arbitragem, né? Então, nesse sentido que a gente conseguiria a prevenção, né? Obviamente, a modificação de algumas regras, por exemplo, obrigatório o uso de caneleira, né? Isso aí tudo ajuda a prevenir isso aqui. Já para lesões musculares, é um pouco mais complicado, né? É difícil de encontrar uma relação tão linear. O juiz mais rigoroso a gente consegue reduzir a contusão, mas é difícil a gente encontrar um fator que tem uma relação tão direta para lesões musculares. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Outro fator que é importante a gente ter em mente, né, na hora de pensar sobre as lesões é o tempo de afastamento, né, que a gente chama de severidade. Então, por exemplo, lesão de ligamento cruzado, ela não tem uma incidência tão alta, ela ocorre menos de, né, aproximadamente 0,1 a cada 1.000 horas. Só que quando o atleta tem essa lesão, ele fica 200 dias afastado, que é muito tempo e causa um impacto financeiro para o atleta, para o clube, muito grande. Então também é uma lesão importante para a gente ficar atento quanto a isso. Logo em seguida, outra lesão que deixa muito tempo de afastado seria fratura de tíbia e fíbula, né? Geralmente elas são traumáticas, também deixam muito tempo afastado. E se a gente for ver, ela é menos frequente ainda do que a lesão de ligamento cruzado, né? Então a incidência dela é muito baixa, mas ela também é uma lesão para a gente ficar atento. Ela é um pouco mais difícil da gente prevenir. Claro que fratura por estresse, a gente tem algumas estratégias, né, para medir isso, para prevenir isso, mas fraturas traumáticas também entram no mesmo esquema aqui das lesões contusão, né, de contusão de membro inferior, porque é mais voltado para regra, para rigor da arbitragem, fair play, né, então a gente tem algumas estratégias diferentes. Então, se a gente for pensar nas lesões do futebol, a gente tem que ficar atento tanto a esse grupo, né, que está mais alto aqui, ou seja, que tem a maior severidade, deixa mais tempo afastado, e nesse outro grupo que é muito frequente. Então, quando é muito frequente, a gente também tem que ter algumas estratégias de prevenção, né? Lesão muscular de adutor também é frequente, né? Lesão de cartilagem também deixa muito tempo afastado. Então, a gente tem que focar nesses grupos aqui nos extremos, tanto da incidência quanto da severidade, beleza? Para isso, em 1992, Van Mechelen ele começou a pesquisar sobre prevenção de lesão. E aí o primeiro passo que ele estabeleceu foi vamos ver qual o problema, qual tipo de lesão está acontecendo, qual que é a severidade, quanto tempo está ficando afastado, né? Então é mais ou menos aquele gráfico ali que eu mostrei no slide anterior. A partir daí, a gente vai entender os mecanismos. O que acontece que um cara tem uma lesão, que um atleta tem uma lesão de ligamento cruzado, né? Então, o valgismo dinâmico aumentado aumenta a incidência de
lesões de ligamento cruzado. Então, ele começou a estabelecer relações lineares de causa e efeito, o que é um pouco complicado, mas para um primeiro passo já era um avanço interessante, né? A partir daí, medidas preventivas voltado para aquilo que a gente encontrou como um problema, né? Como um mecanismo de lesão. Então, o que ele começou a fazer? Esse cara está fazendo um valgismo de joelho, vamos fortalecer glúteo, corrigir o alinhamento do pé aqui e ver se a gente tem uma resposta boa, né? E aí eles verificavam, teve uma resposta boa, não adiantou muito. Só que nesse modelo ele tem um grande problema que ele estabelece muito causa e efeito, que é complicado a gente fazer isso com lesões, né? Por ser multifatorial, a gente vai ver mais para frente. E também verificar a efetividade de um trabalho, de um programa preventivo é complicado, porque a gente precisa de um grande número de lesões, assim como um grande número de atletas, para a gente ter certeza que realmente essa medida preventiva ela foi eficaz. Tá? Então esse é um dos problemas desse modelo. Em 2016, né, Bittencourt introduziu a complexidade das lesões. O que é isso? Por exemplo, para o cara ter uma lesão muscular, né, de posterior de coxa, por exemplo, se ele já tiver tido uma lesão anterior, isso aumenta a chance dele ter lesão novamente. Aí se ele tiver fadigado, isso aumenta mais ainda, ou seja, a fadiga está tendo uma influência, né, na lesão prévia, ou a lesão prévia na fadiga e no risco de lesão. Né? Aí, de repente a força dele também não é muito boa, também aumenta. Só que se a carga interna desse atleta estiver muito baixa, se ele for mais novo, se ele estiver bem preparado, o cardiovascular dele está bom, a chance diminui. Então, a gente tem que pensar, não é um fator que aumenta o risco, é a interação entre os fatores. Tem fatores que vão modular o jeito que a chance desse atleta ter uma lesão. Né? E é importante ressaltar que ela é muito específica para cada esporte, para cada tipo de lesão e para cada indivíduo. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, que ela é bem individualizada e ela modifica de acordo com o que a gente estiver estudando. Tá joia? Só que esse modelo, ainda, né, o modelo de Bittencourt, ainda tem alguns partes faltando aqui que a gente poderia falar. E aí em 2017, né, Coles veio com esse modelo apresentando um pouco da parte gerencial, ou seja, né, o recrutamento de atletas está na base da pirâmide, ou seja, ele é muito importante porque se a gente recruta, né, se os atletas recrutados do elenco são muito mais velhos, já tiveram muitas lesões, tem um padrão de movimento ruim, independente do trabalho preventivo que for feito, esse seu grupo vai estar em risco. Então, a primeira parte do processo de prevenção talvez seja na contratação dos atletas, né? No recrutamento, na contratação, saber ver uma avaliação inicial ali do atleta, uma triagem legal para ver o que ele precisa para a gente administrar esse risco. Em seguida, né, ele coloca o controle de carga, que a gente sabe que é muito importante também, apesar de ser difícil e não ser tão bem estabelecido, né, como fazer, mas obviamente é muito importante. Desenvolvimento atlético, né, desenvolver as capacidades dele, consequentemente desenvolver a mecânica, a biomecânica do movimento também ajuda muito, e outros fatores também que contribuem para esse risco de lesão. Claro que a sorte também está presente, né? A gente pode ter recrutado um atleta bom, está controlando tudo, eventualmente acontece algum lance durante o jogo que ele pode vir a lesionar. Tá? E aí, Gabbett, em 2018, propôs um outro modelo, né, que é interessante também, pegando a parte do indivíduo, né, então o histórico dele, a idade, lesão pregressa, como que ele treinava antes de chegar nesse clube atual, né, incluiu também fatores biomecânicos, né, percentual de gordura, enfim, padrão de movimento. Então pegou alguns fatores do indivíduo, pegou também alguns fatores do contexto, do ambiente que esse atleta está inserido. Esse atleta está inserido num ambiente muito estressante, de muita cobrança, ou um ambiente mais tranquilo, o time está andando bem, está tendo muitas vitórias. Como está o fator psicológico desse atleta?
ele está muito ansioso, ele está depressivo, né? Como que é o estilo de vida, ele é casado, ele é solteiro, ele dorme cedo, ele dorme tarde, como é que é a alimentação. Então, a gente pegou tanto fatores do indivíduo quanto do contexto, para quê? Para a gente saber a carga adequada para a gente aplicar a esse atleta, e com isso a gente aumentar as qualidades físicas, né? A gente aumentar a capacidade desse atleta. E com essa capacidade mais alta, ele vai suportar uma demanda mais alta. A gente vai conseguir dar mais treino, mais intenso ou maior volume, né? Independente da variável que você quiser modificar. E aí ele acaba entrando num looping recursivo, né? Quanto mais carga, ele fica melhor, ele aceita mais carga. E esse looping, ele diminui a chance de lesão e aumenta a performance, né? É o que a gente quer. Então, o que é muito importante ressaltar que a carga ela vai depender muito do momento. Isso aqui é uma estrutura dinâmica, né? A cada dia ele modifica, a cada momento ele está modificando. Então a gente tem que incluir esses 3 fatores, né? Indivíduo, contexto e momento, para saber a carga adequada para ele. E aí, em 2019, Bolin desenvolveu um estudo com o Cirque du Soleil, mostrando como que funciona, né, a estratégias de prevenção utilizada no circo. Mas a gente pode trazer isso para a realidade do esporte também. Por exemplo, no futebol, a gente tem um atleta no centro, né, e as estratégias em torno dele. Então, nesse primeiro círculo aqui, seriam os fatores relacionados ao atleta. Como que é o histórico dele, como que é o estilo de vida, a qualidade de movimento, tudo que está relacionado ao atleta, né, tá próximo aqui dele. Em seguida, a gente tem os fatores externos, né? Como é que é o suporte social, como é que é a família dele, como é que é a educação, ele tem estudo, não tem, ele sabe, entende o corpo, né? Isso aí tudo é importante. Ele tem uma família presente que ajuda ele. Aí o que mais? Fatores externos, agenda. Como é que é a programação da semana, como é que é o horário da viagem, que horas que viaja, quantos jogos na semana, quanto tempo de descanso, né? Isso aí tudo é relevante também. Qual o equipamento que ele está utilizando, qual chuteira, qual tipo de trava, né? Qual tipo de campo que ele vai treinar, qual tipo de campo que ele vai jogar, qual que é a grama, qual que é o piso, qual que é a umidade relativa, qual que é a altura da grama. Isso aí tudo pode influenciar, né? Tempo de recuperação, você vai ter uma semana, vai ter 2 dias, né? Isso aí tudo influencia. Além disso, quais os fatores, estratégias preventivas que estão sendo realizadas? Quais exercícios? Ele faz algum exercício específico para ele? Qual exercício que é interessante, ele consegue fazer bem? Ele faz a massagem para ter uma recuperação, né? Tem um controle de carga legal, tem marcadores interessantes, aí tem feito uma avaliação legal, tem equipamentos para fazer o controle de carga legal, né? Então isso aí também ajuda. E aí a gente vem para a última parte aqui, que seriam os profissionais envolvidos nessa prevenção. Então vamos começar aqui com o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta ele passa um exercício, mas ele também vê como que é o equipamento, ele também pode dar um suporte social, né? Às vezes ele melhora a qualidade do movimento do atleta. Então o fisioterapeuta ele atua em diversos fatores aqui, inclusive falando, por exemplo, com o nutricionista do estilo de vida do atleta. Então o fisioterapeuta fala com o nutricionista para conversar com o atleta para mudar o estilo de vida, que isso ajuda na prevenção de lesões, né? Os treinadores também influenciam no atleta, no estilo de vida, na qualidade do movimento, no suporte social, né? A psicologia também influencia em diversos fatores, a fisiologia influencia na agenda, influencia na qualidade do movimento, no controle de carga, assim como os treinadores também influenciam no controle de carga, e a gerência, né? Resumindo bem assim, colocamos como um fator só. A gente sabe que esse aqui é um exemplo, né? Tem diversos profissionais envolvidos, mas a gerência ela atua em todas as áreas também, né? Desde a contratação dos profissionais, da comissão técnica, desde da agenda, desde da contratação do atleta, né? Então, a ideia disso aqui, desse slide, é mostrar que tem, além de, né, os fatores biológicos, a prevenção ela é biopsicossocial, ela abrange todo o ambiente esportivo,
né? Desde contratação até desempenho, até controle de carga, exercício, está tudo envolvido para a gente tentar uma prevenção de lesão, beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, muito obrigado.